Cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a todos que têm visto nossos vídeos, têm compartilhado. Eu peço, se você puder compartilhar, eu já agradeço. Eu estarei trazendo um louvor, logo após estarei trazendo uma palavra de reflexão. Medite na letra desse louvor, que eu creio que o Senhor falará contigo. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra que se encontra no livro de Isaías, capítulo 25, o verso 9. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, a quem aguardávamos. Nesse momento de hoje nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus, mesmo que isso para muitos seja loucura, mas é uma realidade. O Deus desse século secou o mundo, por isso que muitos não conseguem enxergar, porque Ele cega, Ele coloca muitas situações diante de nossos olhos que não faz nós enxergar o que está acontecendo. O autor do livro de Isaías foi ele mesmo. Alguns estudiosos
questiono se toda a autoria do livro foi ele. O tema do livro é sobre juízo e salvação. A data é cerca de 680 a.C. Veja bem que já essa data, Isaías tem várias palavras aqui que ele fala, profecias que ele fala sobre a vinda do Messias, como fala em Isaías 53, capítulo 53, sobre o que Jesus passou, sobre a crucificação dele, a passada dele aqui. E outras palavras mais. No capítulo 26, verso 6, Isaías profetiza sobre o reino futuro. No 26, verso 8, ele fala que no reino futuro Deus aniquilará a morte para sempre, e toda tristeza e desgraça e morte será destruída. Toda essa tristeza que você tem visto nos dias de hoje, toda essa angústia, toda essa dor, se você estiver esperando ele, você não sofrerá mais dor, mais tristeza, nem angústia. John Wesley faz um comentário sobre o capítulo 26 e o verso 9. Nosso Deus, nosso Messias, prometido há muito tempo e por quem esperamos muito tempo, veio ao mundo trazendo salvação. Ele está falando aqui, veio ao mundo, um homem que há muitos anos atrás, eu não me recordo agora a data, eu sei que faz alguns anos que passou na terra de John Wesley. Ele já falava isso. Isso, há muitos anos os apóstolos falaram. Deus, a Bíblia, bem dizer, toda, quase toda, sempre, o final vai sempre terminar sobre a vinda de Jesus, sobre o dia do Senhor. Aquele dia. Que dia é esse? Você pode se perguntar. Que dia é esse? Que dia é esse que tantos cristãos falam desse dia? Você que nunca leu a Bíblia pode se perguntar isso. O dia do Senhor é um dia de julgamento e justiça divina. O dia do Senhor normalmente se refere ao fim dos tempos. Pode que a ciência venha querer justificar, dizer que não haverá um fim. Pode a ciência criar meios para que a natureza não venha se degradar. Pode tudo isso vir a acontecer. Mas você daí a 5, 10 anos, você verá, se você estiver vivo ainda, que as coisas estão piorando cada vez mais. Famílias não se entendem mais. A política, ninguém se entende mais. E não é só no Brasil que eu digo isso, isso é no mundo inteiro. A ciência tem visto as coisas acontecerem que eles não conseguem explicar. Eles chegam muitas das vezes 3, 4, 5 cientistas, cada um com uma opinião diferente. E a gente tem visto que os tempos, a palavra de Deus tem se cumprido. Pode que muitos venham dizer que isso é loucura, enxergar, porque muitas vezes estamos com os olhos fixos nas coisas dessa terra. Estamos esperando alguém que venha com uma solução para mudar a situação, do clima. Muitos têm mudado o seu modo de viver, o seu modo de alimentar, o seu modo de aonde colocar os materiais que já não usam mais como lixos, para não degradar a natureza, mas mesmo assim o clima ele tem se transformado. Você pode ter dito muitas coisas que estão acontecendo, já aconteceram em outros tempos. Mas é como eu já disse, como diz um ditado, se você pegar um sapo, botar na água quente, ele pulará na hora. Se você botar numa água que está aquecendo, ele vai ser cozinhado e não ver. E a humanidade está sendo assim. Aos poucos isso está acontecendo, aos poucos as coisas estão aumentando. Hoje o material bélico, as armas que existem são muito poderosas. O armamento que tem a Rússia, o armamento que tem os Estados Unidos e outros países mais destruiriam o planeta Terra. Por que será que eles têm feito esse armamento? Será simplesmente para ter num depósito? Ou será que isso vai ser usado um dia? Muitos hoje estão
sendo enganados, achando que a política vai trazer solução. Pode, que governos podem trazer coisas boas, mas o governo ele não vai parar o que está acontecendo. Governo nenhum. E 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 diz: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos com calor, e a terra e tudo que nela há será desnuda. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. O ladrão ele não avisa quando ele vai roubar uma casa. Eu vou lá na tua casa hoje roubar, vou lá te assaltar. O dia do Senhor será assim, enquanto muitos não esperarem, enquanto muitos hoje estão festejando, estão brincando, estão achando que tudo é mil maravilha, estão brincando com o evangelho, estão fazendo coisas terríveis. O Senhor virá e levará. Esse evento começará com a volta de Cristo, para arrebatar a sua igreja e ter um encontro com eles nos ares. O termo arrebatamento deriva da palavra raptus, em latim, que significa arrebatado rapidamente com força. Em primeiro instante, antes do arrebatamento, ressuscitarão os mortos em Cristo. Não é a ressurreição que fala no livro de Apocalipse, que será a ressurreição do julgamento. E logo após, os crentes vivos serão transformados, os seus corpos serão imortais. Não haverá mais choro, dor, tristeza para os que forem arrebatados. E você, o que você está esperando? Não haverá solução para o que está acontecendo. Só há uma solução, é servir a Cristo Jesus. Aqui a alegria é pouca, não estar com dor é pouco tempo, porque a dor passará por nós. Tu sendo cristão ou não sendo cristão, você pode ter paz com Cristo. Você com Cristo, você consegue passar por todas essas coisas, mas você passará. Porque o cristão, ele vai contra tudo que tem acontecido. Ele não vai contra para acusar. O cristão verdadeiro não vai contra para acusar, porque ele conhece a presença de Deus, ele conhece Deus. E mais o que ele quer, qual é o intuito dele? A fazer você que não conhece, a conhecer a ele. Fazer você que hoje está fraco, se fortalecer. É levar o evangelho, fazer a vontade de Deus, porque o verdadeiro cristão hoje, ele não quer as coisas desta terra. Ele quer estar com Jesus, quer morar com Jesus, quer ter uma vida eterna, porque ele sabe, ele conhece o final das coisas aqui. Sabe que aqui é uma guerra, aqui é uma luta. Muitos têm pregado um evangelho, o evangelho da terra, o evangelho, como eu vi um pregador, o evangelho de porco que só fuça na terra. Estão se esquecendo do céu, estão se esquecendo da salvação, estão se esquecendo que Jesus está voltando, porque essa é obra de Satanás. Satanás tem entrado em meio de cristãos, mesmo que você ache que isso não aconteça. O evangelho, ele tem sido deturbado, ele tem sido, posto coisas que não é do evangelho verdadeiro. O sofrimento tem sido tirado do meio do evangelho, porque hoje tem missionários sendo mortos por causa do evangelho. Hoje tem pessoas sendo apedrejadas, humilhadas por causa do evangelho. E muitas das vezes tu entra em meios que é só bênção, é só maravilha, é só, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Pense bem, Jesus, Deus, ele não é um supermercado que tu vai ali e compra algo, pede algo, ele te dá. Deus conhece teu coração. Deus, ele tem algo muito maior que as coisas dessa terra. Ele tem coisas muito maior que o dinheiro, que a fama, que ser bem visto pelos outros. Ele tem algo maior, ele tem uma salvação para ti. Mesmo que você ache que isso é loucura, isso não é loucura. Isso é o evangelho, isso é a palavra de Deus se cumprindo. O que você está esperando? Para muitos, Jesus já veio hoje. Aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão, terão a vida eterna. E você hoje?
lhe faço essa pergunta. No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 20 diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Pense bem, se pedir a tua alma hoje, pedir a minha alma, para quem será? Eu também devo pensar nisso. Será que estou sendo certo? Será que não estou me preocupando com as coisas dessa terra? Será que estou me esquecendo do que Jesus fez? Será que estou me esquecendo do que os apóstolos fizeram? Será que estou me esquecendo dos que os reformadores fizeram? Que os homens que até hoje que têm sido fiel a Deus, têm sofrido pelo Evangelho, têm sido queimados. Os romanos pegaram homens, fizeram de tocha e botaram em seus jardins por causa do Evangelho. Você nunca se perguntou por que tanta perseguição contra um povo? Se o Evangelho fosse uma mentira, como muitos falam, por que essa perseguição? Se fosse uma mentira, não precisava se preocupar, porque isso não ia continuar. Isso não iria adiante, isso ia parar. Como muitas coisas param. Mas por que tanta perseguição? Existem tantas religiões, mas por que tanta perseguição contra o cristão? Porque Jesus morreu naquela cruz para te salvar. Pense bem, naquele dia se abrirá o livro da vida. E será que o nosso nome estará lá escrito lá? Será? Em Mateus capítulo 24, versículo 36 e 37 diz: quanto o dia, a hora e ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem mesmo o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Hoje eu creio que Jesus sabe o dia da vinda. Quando ele esteve aqui na terra, como fala a palavra, ele não saberia, como fala aqui, nem o Filho, somente o Pai. Não, veja bem, não espere que a ciência vai dizer, está acontecendo algo, Jesus está voltando, porque não vão dizer. Não espere se levantar alguém dizendo, ou espere, não, eu vou saber a data certa, eu vou saber a hora certa, eu estou esperando algo acontecer na minha vida. Não espere, porque o dia de amanhã pertence a Deus, e o tempo é hoje o tempo de aceitar Jesus. Do que ser salvo? Você pode se perguntar, do que eu vou ser salvo? Me falasses tudo isso, mas do que ser salvo? Ser salvo da morte eterna. Existe a vida eterna e a morte eterna. Pense bem, se você vai querer a vida eterna e a morte eterna. Ser salvo da grande tribulação, que haverá tanta aflição nesse tempo, como nunca houve e não haverá. Pense bem, se Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, será que nós, aqueles, creio eu, que eu não ficarei, mas isso é eu que estou dizendo. Mas se eu ficar aqui, se você ficar aqui, será que aguentaremos a tribulação? Porque serão salvos alguns. Por causa que foi abreviado os tempos, alguns serão salvos. Eu digo, será que nós seremos salvos? Será que nós aguentaremos a perseguição? Né? Tudo que irá acontecer. A morte eterna, como fala aqui. Nós morreremos, os cristãos. Já morremos no batismo. Morreremos de novo, mas ressuscitaremos. Morreremos para a vida eterna. Mas muitos morrerão para a morte eterna. Aonde um lugar onde haverá dor, pranto e choro. Aonde o verme não morre. A dor não cessa. Os pensamentos e a tristeza não vão cessar. Você pode dizer, Deus está sendo mal. Deus não fez o inferno para nós. Ele sempre vai deixar uma escolha. Ele sempre vai permitir que o Evangelho chegue em nossa vida. Um dia o Evangelho bateu na minha vida. E hoje, esse dia, o Evangelho está batendo na sua vida. A palavra de Deus está chegando em sua vida. Como ser salvo? Você pergunta, como ser salvo? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31. O carcereiro, Paulo e Silas estavam na prisão. E eles saíram da prisão e o carcereiro viu eles. Eles foram, Deus abriu o cárcere, eles saíram, houve um estrondo ali. E o carcereiro pergunta para ele. Então, levou para fora e perguntou, senhores,
E o que devo fazer para ser salvo? E ele respondeu: creia no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. Isso está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 30 a 31. E ele disse: creia no Senhor. Alguns, eu estive lendo uma tradução que isso no grego não seria serão salvos você e sua casa. Na tradução no grego seria estarão sendo salvos, não serão, porque a salvação é uma consequência. Não basta nós crermos em Jesus, aceitarmos Jesus e já estamos salvos. Há uma caminhada, há um processo de renúncia, porque o inimigo lutará contra a tua vida. Essa história é que você vai para Cristo e a tua vida vai virar um mar de rosa. Você terá paz, você terá alegria, mas não será um mar de rosa. Irão te perseguir, irão falar mal de ti, irão te acusar, porque aí você não deve se levantar contra quem está fazendo isso, porque são pessoas que estão no tempo da ignorância, elas não conseguem entender, o pensamento delas não consegue passar além daquilo ali, e nós muitas das vezes temos que sofrer para ver aquela pessoa salva. Muitos não querem pagar esse preço, muitos tomam um tapa na cara, querem dar de outro, muitos falam mal e falam 2 vezes mal, porque não querem pagar esse preço, não querem mais, não entenderam o processo como serve, acham muitas das vezes porque são cristãos são melhores que alguém, mas eu te digo, aquele que é menor será o maior, aquele que serve será maior. Jesus, ele veio e serviu, ele mostrou isso para nós, que nós deveríamos ser assim. É um processo, é uma caminhada, não é simplesmente crer e será salvo. No livro de João, capítulo 5, versículo 24, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Se você crê, eu creio, nós obedecermos a Cristo, obedecermos a palavra, a morte passará e teremos a vida eterna, mesmo que morramos, como fala no livro de João, nós viveremos. Jesus te faz um convite hoje, você que não conhece Ele, a conhecer Ele, você que se afastou ou está pensando em desistir, Ele não te esqueceu, Ele está voltando. Se estão te perseguindo, não desista, porque você está no caminho certo. Se te esqueceram, Ele não te esqueceu. Se você pensa que não está dando nada certo, isso é um engano. Deus tem tudo em seu controle. O que está acontecendo, Ele está te livrando do mal para não te perder. Podemos perder tudo dessa terra, mas não podemos perder a esperança da vida eterna e de viver tudo o que a Bíblia diz, ver se cumprir isso em nossa vida, viver a vida verdadeira, que com Jesus, Ele morreu por nós para nos dar a vida eterna. O que você está esperando? Pense bem, esse é o Deus que nós aguardamos. Pense bem, não haverá desculpa naquele dia, porque Jesus fará com que todos escutem a palavra. Eu agradeço a todos e peço, se você puder compartilhar esse vídeo. Seja um missionário, um ajudador, porque você entregando uma palavra é como se você estivesse entregando um folheto. Porque essa palavra, a palavra de Deus, ela tem que ir adiante. Eu estarei orando. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, agradeço por tudo. Agradeço por esse momento, Senhor, agradeço por essa palavra. Coloco diante de Ti, Senhor, cada um, Senhor, que tem visto esses vídeos, que tem compartilhado. Deus querido, no nome do Senhor Jesus, Senhor, eu coloco diante de Ti se tem algum enfermo, Senhor, e alguma casa de algum familiar dos que tem visto esse vídeo, Senhor. No nome do Senhor Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor repreenda essa enfermidade. Se alguém querendo tirar sua vida, Senhor, eu lhe peço que o Senhor repreenda isso, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, se aquele que está desempregado, que hoje não tem alimento, eu oro e peço que o Senhor faça um milagre na vida dele. No nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus amado, alcança, Senhor, aqueles, Senhor, que hoje não tem mais ânimo, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Alcança aqueles que estão fracos, aqueles que têm pensado em desistir, aqueles que tiraram o capacete da salvação, Senhor, aqueles que tiraram os seus olhos da salvação, aqueles que tiraram
os olhos do alvo que é Cristo, Senhor. Deus querido, Deus amado, levanta, Senhor, esses homens, essas mulheres. Eu oro também, Senhor, pelo prefeito dessa cidade, os vereadores, os médicos, Senhor. Eu oro, Senhor, por os operários, Senhor, os idosos, Senhor, as crianças, os drogados, Senhor, os traficantes, os viciados, os bêbados, as prostitutas, Senhor, alcança, Senhor, a cada um deles. Deus querido, Deus amado, abre os olhos daqueles que têm dado mau testemunho, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Eu lhe agradeço por tudo, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus.